Por mim, Perfeito. tudo bem. Pode ser. Perfeito, então. Então, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É, agradeço a presença de todos, em especial a presença dos nossos dois palestrantes de hoje, o Bernardo Api e o Sérgio Gobetti. O tema de hoje é importantíssimo, são alternativas para uma reforma tributária no Brasil. Esse tema vem sendo estudado a fundo pelos dois palestrantes, eles já atuaram em elaboração de propostas, há uma proposta atualmente em tramitação, já passou por a Comissão de Constituição e Justiça, elaborada pelo Bernardo Api. Ele vai ser o primeiro a apresentar hoje e, em seguida, o Sérgio Gobetti vai fazer a sua apresentação. O Bernardo Api é atualmente diretor do Centro de Cidadania Fiscal e o Sérgio Gobetti é originalmente pesquisador do IPEA, atualmente ele é assessor econômico do gabinete do secretário de Fazenda do Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado a todos. Eu vou passar a palavra então agora ao Bernardo Api, por favor, para fazer a sua apresentação. Tá bom, muito obrigado. Queria agradecer ao IPEA o convite de participar dessa discussão, cumprimentar o Marcos, cumprimentar o Sérgio Gobetti. Eu vou falar sem apresentação, porque eu achei que seria mais interessante. Em vez de ficar falando só da PEC 45, que é o que está no Congresso Nacional, vou falar dela também. Eu vou falar um pouco mais em geral da agenda de reforma tributária no Brasil, tratando das 4 principais categorias de tributos. Nós estamos falando aqui de tributos sobre o consumo de bens e serviços, que é o objeto da PEC 45, tributos sobre a renda, tributos patrimoniais e tributos sobre a folha de salários. E, na verdade, nós temos os desafios em todas essas 4 áreas no Brasil. Antes de começar a falar do e a ideia agora é mais fazer um diagnóstico, e no caso dos tributos sobre o consumo, apresentar um pouco o que é o objeto da PEC 45. Antes de começar a falar desse diagnóstico, eu acho que é importante ter uma noção do que é um bom sistema tributário. E isso está bastante bem estabelecido na literatura, pelo menos na literatura econômica, sobre desenhos de sistemas tributários. Um bom sistema tributário tem alguns atributos. Ele deve ser simples para o contribuinte, ele deve ser neutro, e neutro significa que ele deve distorcer o mínimo possível a forma de organização da atividade econômica, porque quando você distorce a forma de organização da atividade econômica, normalmente isso resulta em perda de produtividade. Quer dizer, quando você toma a sua decisão alocativa, onde alocar trabalho e capital, não em função do custo do trabalho e do capital, mas em função de benefícios tributários, geralmente isso leva a uma forma menos eficiente de organizar a atividade econômica e acaba tendo efeitos de reduzir o potencial de crescimento do país. Ele deve ter equidade horizontal, que significa que situações equivalentes devem ser tributadas de forma equivalente, e equidade vertical, que significa que quem tem mais poder contributivo deve pagar mais imposto do que quem tem menos poder contributivo, e o sistema tributário tem que ser transparente. As pessoas têm que saber quanto estão pagando de imposto, seja no consumo, seja sobre a renda, seja sobre o patrimônio. E, obviamente, a função do sistema tributário é arrecadar recursos para fazer políticas públicas. Então, até esse último ponto é muito importante, porque é muito comum a gente ouvir discussões sobre, por exemplo, progressividade do sistema tributário desvinculado da parte dos gastos, quando, na verdade, tem que olhar o conjunto. Então, só para dar um exemplo, se um país que não tem um imposto sobre valor adicionado, não tem um imposto sobre consumo, cria um IVA e aloca 100% dos recursos arrecadados com esse IVA para financiar a educação pública, saúde pública e programas de transferência de renda, no agregado, a soma da tributação com o gasto é progressiva, ainda que a tributação em si seja regressiva, porque a tributação do consumo, de fato, é regressiva, porque as famílias pobres consomem uma parcela maior da renda que as famílias ricas. Mas, ainda assim, na hora de olhar o impacto distributivo, principalmente, é muito importante olhar o conjunto da tributação com o gasto. Então, se a tributação for neutra e ela estiver financiando um gasto progressivo,
Isso em si, em princípio, é positivo. Óbvio que a tributação tem que ser o mais progressiva dentro da medida do possível, mas é um erro achar que a questão distributiva tem que ser olhada só pelo lado da arrecadação. Bom, na verdade, tendo essas características de um bom sistema tributário, ou seja, simplicidade, neutralidade, equidade horizontal e vertical e transparência, o fato é que o Brasil não tem, o sistema tributário brasileiro não tem nenhuma dessas características. Não é simples, não é transparente, não é neutro e certamente falha muito no seu objetivo redistributivo de equidade vertical. Onde é que estão os problemas? Os problemas estão em todas as áreas. Eu vou começar falando de tributação da renda, patrimônio e folha, e no final vou falar um pouco de tributação do consumo. Tributação da renda. Onde tem os problemas no Brasil na tributação da renda? E aqui, eu acho que é muito prático, do ponto de vista de analisar a tributação da renda, separar o que é renda do trabalho do que é renda do capital. Eu acho que analiticamente ajuda você a entender. Quando a gente fala de renda do trabalho no Brasil, qual é o imposto que incide sobre a renda do trabalho? A verdade é que ele pode variar enormemente e o sistema tributário brasileiro pode fazer com que, em muitos casos, ele seja altamente regressiva a tributação da renda. Então, vou dar um exemplo. Pensa no empregado formal. Um empregado formal que ganhe acima do teto do salário de contribuição da Previdência, ou seja, ganha mais que R$ 6.100 por mês. Esse empregado, ele paga imposto de renda, 27,5%. Vamos supor que esse empregado formal ganha R$ 100 a mais. Então, vamos analisar qual é a alíquota marginal que incide sobre esses R$ 100 a mais que ele ganhou. Ele vai pagar 27,50 de imposto de renda, porque ele já está na alíquota mais alta do imposto de renda. A empresa vai pagar sobre esse acréscimo do salário dele, vai pagar no mínimo R$ 26,30 de contribuições sobre a folha de salário. Esses R$ 26,30 não geram benefício para o trabalhador, porque ele já está no teto do salário de contribuição da Previdência, já está acima do teto. Portanto, esses R$ 26,30 que a empresa paga são efetivamente um imposto sobre a renda do trabalho desse trabalhador. Economicamente, isso é um imposto de renda. O que isso significa? Significa que quando eu quero analisar qual é a alíquota marginal que incide sobre a renda desse trabalhador formal que ganha mais que R$ 6.100, eu tenho que somar os 27,50 que ele recolheu de imposto de renda da pessoa física, com os 26,30 que foram pagos pela empresa, no mínimo, sobre a folha de salário dele, e dividir pelos 126,30 foi o custo marginal para a empresa, e eu chego à conclusão que esse trabalhador, a renda dele, está sujeito a uma alíquota marginal de pelo menos 42,6%. Ou seja, no Brasil, um trabalhador formal que ganha mais que R$ 6.100, a renda dele, na prática, é tributada a uma alíquota marginal de 42,6%. Aí eu vou para um servidor público. Vamos pegar um servidor pós-2003, que entrou depois de 2003, que ganha, sei lá, R$ 30 mil por mês. Esse servidor público que ganha R$ 30 mil por mês, a contribuição dele e do empregador, que é o setor público, para a Previdência é limitada ao teto do salário de contribuição, portanto não existe essa contribuição adicional, e portanto a alíquota marginal que incide sobre a renda dele é 27,5%, que é a alíquota do imposto de renda da pessoa física. E aí eu vou para um PJ, um profissional liberal, um advogado, um economista, que está no regime do lucro presumido, por exemplo, e que ganha R$ 100 mil por mês. Aqui, a alíquota marginal sobre a renda dele depende um pouco da estrutura de custos dessa empresa da qual ele é sócio, mas se eu pegar um caso que é bastante razoável, padrão, se eu supuser que 20% do faturamento dessa empresa na qual ele trabalha é para pagar as despesas com aluguel, secretária, etc. e tal, eu chego à conclusão que a alíquota marginal que incide sobre a renda desse PJ é de 13,2%. Ou seja, no Brasil, a alíquota marginal do imposto de renda sobre a renda do trabalho, ela pode ser de 42,6% para um empregado formal que ganha mais que R$ 6.100, 27,5% para um servidor público que ganha R$ 30 mil e 13,2% para um PJ que ganha R$ 100 mil por mês.
Esse é o desenho da tributação da renda do trabalho no Brasil. E é muito importante entender esse grau de distorção para encontrar boas soluções. Por exemplo, simplesmente dizer que quer tornar a tributação da renda do trabalho no Brasil mais progressiva, simplesmente elevando a alíquota marginal do imposto de renda da pessoa física, no caso do empregado formal, vai aumentar ainda mais a tributação, que já é muito elevada. No caso do servidor público, sim, vai ter um aumento na tributação sobre a renda dele. No caso do PJ, se a gente mantiver todos os outros desenhos do sistema tributário como eles são hoje, não vai ter efeito nenhum. A alíquota marginal dele vai continuar sendo 13,2%, porque o dividendo, o lucro que ele distribui, não é tributado na pessoa física, é tributado apenas na empresa. Então, é preciso tomar muito cuidado na hora de pensar no desenho para corrigir as distorções que existem na tributação da renda do trabalho no Brasil. Não tem, a boa solução passa sim por um aumento da alíquota marginal do imposto de renda da pessoa física, mas passa por fazer com que a renda desse PJ seja tributada como renda do trabalho e não como renda do capital, como é hoje, e passa, idealmente, por reduzir a contribuição para a Previdência do empregado formal acima do teto do salário de contribuição para a Previdência. Então, precisa tomar muito cuidado com o desenho com que se propõe para resolver as distorções na tributação da renda do trabalho do Brasil, e a compreensão das distorções é importante para que a gente possa apresentar boas soluções. Bom, segundo, vamos falar agora de renda do capital, segundo ponto. Renda do capital, ela pode assumir 4 formas diferentes. Pode ser lucro, pode ser juros, pode ser aluguéis e ganho de capital. E, em boa medida, elas são intercambiáveis. Muitas vezes é possível deslocar uma forma da renda do capital para outra, e no caso de pequenas empresas, inclusive misturar o que é renda do trabalho com o que é renda de capital. Onde tem distorções no Brasil? De novo, tem distorções em todas as áreas. Vamos falar de lucros nas empresas. O que acontece no Brasil? O Brasil tem um sistema de tributação no lucro na empresa em que optou-se por tributar o lucro exclusivamente na empresa. Em princípio, é uma alíquota de 34%. Que é a soma de 25% de imposto de renda da pessoa física, mais 9% da contribuição social sobre o lucro líquido. Tem problema, em princípio, você tributar 34% na empresa e não tributar na pessoa física a 27,5%? Em princípio, não tem problema. Tem problema na prática? Tem problema na prática. Quais são os problemas que nós temos na prática? São de 2 ordens. Um primeiro problema é um problema distributivo que ocorre quando, por N formas que existem, você tributa o lucro efetivo na empresa a uma alíquota muito menor que 34%. Então, por vários motivos, tem diversas formas de redução da base de cálculo, diversas formas de redução do imposto devido na empresa. Você consegue pagar uma alíquota muito menor que 34% sobre o lucro contábil na empresa. Tem empresas no Brasil que pagam menos de 10% sobre o lucro contábil de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Então, esse imposto foi pago a menos de 10% da empresa e depois é distribuído para o acionista sem tributação na distribuição. E aqui, esse acionista está recebendo uma renda que foi tributada a menos de 10%. Aqui nós temos um problema. Temos um segundo grau de problemas na tributação do lucro, que é a alíquota bastante alta que incide na empresa no Brasil. A alíquota que incide na empresa é um fator determinante de decisões de investimento, principalmente de investimento internacional. Por quê? Porque, vamos supor, um investidor estrangeiro que queira investir no Brasil, ele vem, investe no Brasil, paga 34% no Brasil, distribui o lucro para o estrangeiro, e lá no estrangeiro, quando ele for distribuir para a pessoa física, ele vai pagar de novo imposto de renda na distribuição. Na hora que você somar esses 34% com o imposto que incide na distribuição pela média da OCDE, a alíquota marginal vai para mais de 50%, quando a média da alíquota que incide na distribuição na OCDE é de 42%. Então, no fundo, torna-se o Brasil pouco atrativo para investimentos internacionais. É verdade que o Brasil tem um dispositivo que mitiga isso, que é o juro sobre capital próprio, que é a possibilidade de que até a incidência da taxa de juros, hoje a taxa de longo prazo, sobre o capital
sobre o patrimônio líquido da empresa, ele pode ser distribuído pagando uma alíquota de 15% na fonte na distribuição e deduzindo isso como despesa na empresa. Mas aqui, de novo, a gente pode chegar no efeito contrário, de ter um lucro muito pouco tributado na distribuição em função desse mecanismo de juros sobre o capital próprio. Então, no agregado, nós temos esses dois problemas. É uma alíquota muito alta da empresa, que pode ter efeito sobre os investimentos no Brasil, e nos casos muito comum em que a empresa consegue pagar muito menos que a alíquota nominal na empresa, você tem um lucro que foi distribuído para acionista sendo muito pouco tributado. Desse ponto de vista, essa discussão que existe hoje no Brasil de reduzir a alíquota cobrada na empresa e passar a tributar a distribuição, em princípio faz sentido. A redução da alíquota na empresa torna o país mais atrativo para investimentos estrangeiros. A tributação na distribuição corrige, pelo menos em parte, o problema que você tem quando você tem uma tributação do lucro efetivo na empresa que é muito menor do que os 34%. Obviamente, o ideal é que isso venha acompanhado por medidas que limitem a possibilidade de redução do lucro tributável na empresa. Ou seja, o que a gente chama de medidas de aumento da base tributável na empresa. Então, esse desenho faz sentido. Onde está a questão? Onde está o problema? O problema é que tem N formas de fazer isso. Você pode tributar fazendo exclusivamente na fonte a tributação de dividendos, você pode tributar integrando com o imposto de renda da pessoa física. Você tem N formas de fazer isso, e essas N formas acabam tendo consequências tanto do ponto de vista do incentivo ao investimento, quanto do ponto de vista distributivo. Então, o conceito geral, ok, a forma de implementar faz muita diferença. Eu acho até que o Gobet vai falar um pouco como isso é tratado no resto do mundo. Aí temos problema. Temos problema também na tributação das outras formas de rendimento do capital. No caso de aluguéis, por exemplo, é um exemplo que eu uso muito, você pensa numa pessoa física que tem um único imóvel. Ela recebe o aluguel na pessoa física, ela vai pagar 27,5% de imposto de renda pessoa física sobre esse aluguel. Aí tem uma pessoa física que tem 10 imóveis, e ela capitaliza uma empresa de lucro presumido com esses 10 imóveis, recebe o aluguel através da empresa de lucro presumido, e ela vai pagar de 11,3% a 14,5% de imposto, considerando inclusive os outros tributos, não só o imposto de renda, sobre esse aluguel que ela receber. Aí você tem uma pessoa que tem 50 imóveis e junto com mais 50 pessoas que têm 50 imóveis, cria um fundo de investimento imobiliário, diz que a cota é negociada em bolsa, eles recebem o aluguel sobre esses imóveis e pagam 0 de imposto de renda. Ou seja, no Brasil, um aluguel recebido por uma pessoa física pode pagar de 0 a 27,5%, e normalmente, quanto maior o patrimônio imobiliário da pessoa e quanto mais complexa a forma que ela estrutura para poder receber esse aluguel, menos imposto ela paga. De novo, temos um problema seríssimo do ponto de vista da tributação da renda no Brasil. Temos problemas na área dos juros também. Tem no mercado financeiro, o padrão é uma alíquota de 15% sobre a renda fixa, mas tem N formas, N instrumentos que acabam pagando muito menos, como letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio, além dos fundos de investimento imobiliário, debêntures de infraestrutura, tem uma série de exceções. Eu não vou ter tempo aqui de entrar no detalhe de cada uma delas, mas que no fundo fazem com que a tributação dos juros também seja muito ineficiente, porque você estimula mecanismos de financiamento que muitas vezes não são os mais eficientes. Então, só para dar um exemplo, da alíquota 0 de imposto de renda para uma pessoa física que compra uma debênture de infraestrutura, faz com que o juro do papel seja menor, então ele torna esse papel pouco atrativo para, por exemplo, um fundo de pensão, um investidor institucional, que é quem teria perfil para comprar esse tipo de papel, e a gente começa a distorcer a alocação de capital na economia. Então, muitos problemas na tributação da renda, mas a boa compreensão de quais são esses problemas é muito importante para que a gente possa apresentar uma boa solução. Outro problema que nós temos, vamos falar então agora de tributo sobre a folha de salário. É muito comum a gente falar, a folha de salário é muito tributada no Brasil. É verdade.
mas precisa tomar muito cuidado com a forma como você vai mudar a tributação da folha de salário. Por quê? Porque a tributação da folha de salário, ela é o financiamento de um benefício que o empregado ou a pessoa que está contribuindo sobre a folha de salário vai receber. E é importante manter uma vinculação entre a contribuição e o benefício. É muito importante manter essa vinculação. E é importante por quê? Vamos imaginar aqui, vamos pensar por absurdo. Suponha que você elimina completamente a tributação da folha de salário. Aí, no fundo, uma pessoa que ganha, vamos dizer, R$ 6.000 por mês, não vai estar pagando para financiar esse benefício que ela vai receber e vai receber um benefício de aposentadoria de R$ 6.000. Quem vai estar pagando por esse benefício? A sociedade como um todo, que vai estar subsidiando aquele benefício. E isso gera fraudes, inclusive. Então, eu vou lá, eu registro os meus filhos como empregados da minha empresa, digo que eles recebem, sei lá, R$ 5.000 por mês, vão pagar uma merreca de imposto de renda e vão estar adquirindo o direito de receber um benefício de R$ 5.000 quando chegarem aos 65 anos de idade. É importante que haja uma relação atuarialmente equilibrada entre contribuições e benefícios, porque senão você gera distorções. Atuarialmente equilibrada significa que, idealmente, o custo da contribuição para o regime público de previdência deveria ser semelhante ao de adquirir um benefício semelhante numa previdência privada de baixo risco. Basicamente, este é o conceito. Isto posto, existem distorções na tributação da folha de salário no Brasil? Existem. Claramente existe. No agregado, a alíquota que nós pagamos no Brasil, na soma de empregador e empregado, porque o relevante aqui é a soma da alíquota do empregador e do empregado, porque tudo isso é custo do salário, que ela varia de 27,5%, 20% para o empregador, mais 7,5% do empregado sobre um salário mínimo, até uns 34%, um pouco mais de 34%, 33 e tantos por cento para quem ganha no teto do salário de contribuição. Essa alíquota, em princípio, não é muito diferente daquela que é atualmente equilibrada, com uma taxa de desconto de 3% ao ano real, com benefício que é percebido no Brasil. Ainda assim, nós temos problemas. Onde estão os problemas? Temos problemas em 3 áreas. Primeiro, nós temos problemas nas contribuições não previdenciárias que incidem sobre folha. Nós estamos falando aqui de Sistema S, Salário e Educação, Sebrae e INCRA. Só essas contribuições, que para uma empresa padrão são 5,8% da folha, é uma péssima base de financiamento. Péssima base, aumenta o custo do trabalho. Essas atividades deveriam ser financiadas em outra base, não na base salário. Aqui não tem nada a ver, você contribui e não gera nenhum benefício para o trabalhador. Segundo, nós temos um problema que eu já expliquei da contribuição acima do teto, que na prática é equivalente a um imposto de renda sobre a renda do trabalho dessa pessoa física. Uma boa mudança é reduzir a contribuição da Previdência, eventualmente eliminar acima do teto e aumentar a alíquota marginal do imposto de renda de pessoa física. Temos um terceiro grupo de problema na baixa renda. Aqui é um pouco mais complicado, mas o que acontece no Brasil é que um trabalhador de baixa renda que ganha um salário mínimo, por exemplo, o custo da contribuição previdenciária para ele, relativamente ao benefício que é gerado, ele é muito alto, ao benefício percebido. Por quê? Porque no Brasil, se você não contribuir para a Previdência, você tem direito a benefícios, se você tiver de baixa renda, você tem direito a benefícios assistenciais, seja do BPC-LOAS, seja o do Segurado Especial Rural, que no fundo são benefícios não contributivos, cujo valor de um salário mínimo é o mesmo valor do piso do benefício previdenciário. Portanto, um trabalhador que ganha um trabalhador formal que ganha um salário mínimo e passou 30 anos contribuindo para a Previdência sobre um salário mínimo, ele vai se aposentar aos 65 anos de idade e receber um salário mínimo. Um trabalhador informal que nunca contribuiu para a Previdência chega aos 65 anos de idade e recebe um benefício de um salário mínimo do BPC-LOAS, ou até mais cedo, se ele conseguir um benefício da Previdência Rural. Então, neste caso, o que nós estamos vendo é que a relação custo-benefício para esse trabalhador de baixa renda é muito ruim, porque o custo é elevado e o benefício da formalização é muito pequeno, porque se ele não se formalizar, ele, no fundo, tem o mesmo benefício. E desse ponto de vista, faz todo sentido
desonerar o primeiro salário mínimo das contribuições previdenciárias. Não totalmente, mas desonerar na parcela que financia os benefícios programáveis. Mas, de novo, é preciso compreender onde estão os problemas para poder fazer boas mudanças. Pelo tempo, aqui eu não vou acabar falando de questões de tributos patrimoniais, acho que talvez o Sérgio possa falar um pouco, mas vou falar finalmente da tributação do consumo. A maior parte dos países do mundo tributa o consumo através de um imposto sobre valor adicionado, que é um imposto não cumulativo cobrado em todas as etapas da cadeia de produção e comercialização, que no fundo, como você recupera o crédito de todo o imposto que foi pago nas etapas anteriores, você, no fundo, na soma de tudo que foi pago ao longo da cadeia, corresponde ao imposto que está incidindo na etapa final de venda. Como num bom imposto sobre valor adicionado, você não tributa investimentos, você não tributa exportações, você tributa a importação de forma equivalente à produção nacional, no fundo esse é um imposto sobre o consumo, porque a soma de tudo que é produzido e importado por um país ou é consumido, ou é exportado, ou é utilizado para aumentar a capacidade produtiva, que é o investimento. Se eu desonero investimento e exportação, e um bom IVA desonera investimento e exportação, eu estou tributando o consumo. Então, o bom IVA é um imposto sobre o consumo cobrado ao longo da cadeia de produção e comercialização. No Brasil, ao invés de ter um bom IVA, o que nós temos são uma multiplicidade de tributos que incidem sobre a produção e comercialização de bens e serviços. Nós estamos falando do ICMS estadual, que incide sobre mercadorias e serviços de transporte interestadual, intermunicipal e comunicação, do ISS municipal, que incide de forma acumulativa sobre os demais serviços previstos numa lei complementar, do IPI, que é um imposto que incide só sobre produtos industrializados e só até a saída da indústria, e do PIS/COFINS, que são tributos sobre o faturamento, sobre a receita, mas que, no fundo, são também tributos sobre a produção e comercialização de bens e serviços e podem ser cobrados na forma cumulativa e não cumulativa. E todos esses tributos, em vez de terem regras homogêneas, como é um bom IVA, alíquotas o mais uniformes possíveis, o mínimo possível de exceções. No Brasil, em cada um desses tributos, nós temos exatamente o oposto disso. Nós temos uma multiplicidade enorme de alíquotas, uma quantidade monumental de benefícios fiscais, regimes especiais, o que faz com que o sistema brasileiro de tributação de bens e serviços, no fundo, tenha basicamente só exceções e não tenha regras. Qual é a consequência desse modelo extremamente complexo de tributação de bens e serviços que nós temos no Brasil? Várias consequências. Uma delas é provavelmente o sistema mais complexo do mundo de tributação de bens e serviços, e por conta disso o custo burocrático de pagar imposto no Brasil é o mais alto do mundo. Segundo, um grau monumental de litígio sobre matérias tributárias, porque toda vez que você tem uma quantidade enorme de exceções, o contribuinte sempre interpreta a exceção a seu favor e o fisco sempre interpreta contra o contribuinte, e o Brasil muito provavelmente também é o campeão mundial em litígio tributário. Nós temos aí 73% do PIB em litígio tributário nas esferas administrativa, judicial, incluindo a dívida ativa da União, Estados e municípios. Uns 30% do PIB é crédito podre, mas ainda assim sobra uns 40% do PIB de litígio tributário de fato ativo. Outra consequência, em função de N falhas no sistema brasileiro de tributação de bens e serviços, acaba tendo múltiplas incidências cumulativas, ou seja, tributos que são pagos no meio da cadeia e não são recuperados, e isso acaba onerando investimentos e onerando exportações, e isso tem um impacto muito grande sobre o potencial de crescimento do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, nós fizemos um estudo agora recentemente sobre a aprovação da PEC 45, que corrige essas distorções todas, e basicamente a mera eliminação dessa cumulatividade teria o efeito de aumentar em 16% a taxa de investimento do Brasil. Meramente a eliminação dessa cumulatividade que existe hoje no sistema tributário. E temos, sobretudo, enormes distorções alocativas. A economia brasileira se organiza de forma extremamente ineficiente, porque as empresas, ao invés de se organizar de forma a produzir o máximo possível com os recursos econômicos disponíveis, que são trabalho e capital, elas se organizam de forma a minimizar o custo tributário, alocando mais trabalho e mais capital do que seria necessário para poder fazer a mesma produção. E isso acontece de forma generalizada na economia brasileira. A soma de todos esses fatores
é uma enorme perda de produtividade e uma queda bastante relevante da taxa de investimento do Brasil. Tem um estudo do economista Braulio Borges, que está disponível no site do Centro de Cidadania Fiscal, que estima que a correção dessas distorções na forma proposta na PEC 45, que é a proposta de reforma tributária que nós desenvolvemos no Centro de Cidadania Fiscal, que foi apresentado pelo deputado Baleia Rossi e hoje é a proposta da Câmara dos Deputados, que está em discussão. Esse estudo estima que a aprovação da PEC 45, ou seja, a correção dessas distorções que nós temos na tributação do consumo no Brasil, aumentaria o PIB potencial do Brasil em 20 pontos percentuais em 15 anos. Ou seja, nós estamos falando de um PIB 20% maior do que ele poderia ser em 15 anos com a aprovação da reforma tributária. Esse impacto sobre o crescimento, ele é extremamente importante para entender os efeitos da reforma tributária. O que se propõe na PEC 45 é migrar para o padrão mundial de tributação do consumo, seja um imposto só com base ampla de bens e serviços, alíquota uniforme para todos os bens e serviços, crédito amplo, tudo aquilo, ou seja, acabar com toda a acumulatividade que tem no sistema tributário brasileiro, ressarcimento ágil de crédito e tributação no destino. Este modelo, e isso seria feito de forma centralizada, agora tem efeitos setoriais e tem efeitos federativos. Do ponto de vista setorial, setores que são pouco tributados, cujo consumo hoje é pouco tributado, como o caso de serviços, seria mais tributado. Do ponto de vista federativo, a migração da distribuição atual da receita entre estados e municípios para a tributação pelo destino, ou seja, proporcional ao consumo, também teria efeitos. Agora, na hora que você considera esses efeitos conjuntamente com o aumento do crescimento que resulta da reforma tributária, o que se consegue, o que se mostra é que, na verdade, todos os setores da economia, mesmo com hipóteses conservadoras do impacto da reforma tributária sobre a produtividade, todos os setores da economia são beneficiados na forma de aumento do PIB, ou seja, eles podem ser prejudicados por um aumento de preços relativos, mas são beneficiados pelo aumento da eficiência da economia e pelo aumento da renda. Na verdade, com um bom modelo de compensação de perdas, todos os entes da federação também são beneficiados pela reforma tributária. E, por fim, eu vou encerrar aqui minha fala. Esse aumento esses dados do impacto setorial estão disponíveis num outro estudo feito pelo Edson Domingues e a Débora Freitas, que também está no site do Centro de Cidadania Fiscal, que mostram claramente esses efeitos a partir de um modelo de equilíbrio geral com base na matriz insumo-produto. Por fim, eu queria só falar um último ponto, que é o seguinte: esse maior crescimento também pode ser extremamente importante para a gestão das finanças públicas do Brasil nos próximos anos. Esse mesmo estudo do Braulio Borges, que estima esse aumento potencial do PIB potencial no Brasil, ele estima a trajetória da dívida pública, supondo que vai ser mantido o teto dos gastos federais até 2036, com uma pequena flexibilização em 2027, que ao invés de crescer só pela inflação, seria inflação mais crescimento da população, o limite de gastos federais. O que esse estudo mostra é que, com essa regra extremamente dura para os gastos federais, sem a reforma tributária, a dívida pública ficaria oscilando em torno de 100% do PIB até 2036. Com o efeito positivo da reforma tributária, a dívida pública cairia para perto de 30% do PIB em 2036. Ou seja, não só é importante para a solvência do setor público, mas é fundamental até para a capacidade de poder fazer política pública no Brasil. O crescimento abre o espaço fiscal para poder fazer política pública, que hoje é inexistente, no caso brasileiro. Basicamente, ele é inexistente. Então, esses são pontos extremamente importantes para a gente poder entender por que a reforma da tributação do consumo no Brasil é relevante. É verdade que o objetivo dessa reforma é aumentar o potencial de crescimento. Ela tem um efeito distributivo, ainda que moderado, positivo. Acho que o Sérgio Gobetti vai falar disso, porque hoje a cesta de consumo das famílias ricas é menos tributado que a cesta de consumo das famílias pobres, mesmo com a desoneração da cesta básica, e a adoção de uma alíquota uniforme corrige esse problema, mas o fundamental é entender que ela tem um impacto enorme sobre o crescimento, e esse impacto sobre o crescimento pode fazer toda a diferença
em termos do Brasil ter capacidade de fazer políticas públicas ou não. Que política pública é uma decisão política, tá certo? As pessoas mais à direita vão dizer, não, a boa política pública é reduzir a carga tributária. As pessoas mais à esquerda vão dizer, não, a boa política pública é aumentar programas sociais. Essa é uma discussão democrática, acho que perfeitamente válida. Agora, o fato é que se não tiver crescimento, não tem como fazer política pública no Brasil e, pelo menos no horizonte de médio prazo, a reforma da tributação de bens e serviços é o principal item da agenda de aumento do potencial de crescimento do país. Acho que era exatamente isso que eu ia falar. Peço desculpas, estendi um pouco aqui a minha meia hora que eu tinha, mas eu acho que pelo menos coloquei as questões gerais da reforma tributária no Brasil, sem entrar em detalhes, óbvio, mas pelo menos o desenho geral está colocado, acho que isso pode ser útil para o debate. Obrigado. Muito obrigado, Bernardo. Bem completa a apresentação, aí, passando por vários tópicos aí do sistema tributário. Vou já deixar o pedido de, se possível, depois nos enviar realmente os links, não só se tiver alguma publicação que contemple esse panorama todo que você fez, mas também as publicações que foram citadas do Centro de Cidadania Fiscal lá da Débora Freire, do Braulio Borges, etc. Agora passo a palavra ao Sérgio Gobetti, por favor. Eu vou aqui compartilhar a sua apresentação enquanto isso. Bom, boa tarde a todos. Agradeço o convite do IPEA, né, que é a minha casa. É sempre bom, né, poder debater e conversar com os colegas, aí, mesmo que virtualmente. E é um prazer aí também poder debater esse assunto aí com uma pessoa da experiência e do conhecimento do Bernardo Api. A minha exposição, né, hoje vai tratar das alternativas de reforma tributária à luz das mais recentes tendências internacionais, com foco aí primordial em apresentar os caminhos, né, seguidos pela maioria dos países da OCDE, e secundariamente, assim, muito superficialmente, tratar de algumas questões teóricas, né? Na verdade, quem tiver um interesse talvez mais em conhecer um pouco o debate teórico por trás desse debate, né? Eu sugiro a leitura de um texto para discussão que eu fiz para o próprio IPEA há mais de 2 anos, um pouco mais de 2 anos atrás, é o TD 2380, né? No qual eu busco sintetizar o processo de revisão teórica, né, no âmbito do mainstream econômico, né, uma revisão aí que tem sido influenciada, eu diria, por um choque de realidade, né, um choque esse produzido pela constatação de que a desigualdade social cresceu muito no mundo, né, e que medidas voltadas a estimular os investimentos, estimular o crescimento econômico, né, por meio de inúmeros benefícios tributários, essas medidas não foram bem sucedidas, e essa revisão também, eu acho que é marcada por um reconhecimento, então, de que os modelos teóricos, né, modelos microeconômicos, né, microfundamentados, que outrora foram muito influentes na academia, um reconhecimento de que esses modelos estavam baseados em hipóteses muito distantes do mundo real, e de pouca serventia para o design, né, para o desenho da política tributária atual. Mas, como eu disse, minha apresentação vai passar ao largo dessa revisão teórica, né, buscando destacar apenas as consequências práticas, né, decorrentes desse processo de revisão e das experiências pelas quais os países têm passado. Antes disso, né, eu vou tocar em aspectos do diagnóstico, né, do nosso sistema tributário, buscando não ser repetitivo em relação ao que o Bernardo já nos apresentou. Podemos passar aí o slide. Conseguem ver o slide? Segundo. Perfeito. Então, como eu disse, vou tocar um pouco no diagnóstico e depois nós entramos no debate do que fazer nas alternativas de reforma à luz das tendências internacionais. Podemos passar o próximo slide? Assim, primeiro, né,
acho que um reconhecimento geral de todo mundo, como o próprio Bernardo falou, que nosso sistema tributário ele é altamente disfuncional e ele não atende, né, aos requisitos mínimos. Ele falou inúmeros aí requisitos, né, eu destacaria os requisitos mínimos de neutralidade e equidade, fora simplicidade, transparência, etc. E tal. Na questão da tributação da renda, né, os iguais não são tratados igualmente, como ficou claro pelos exemplos que o Bernardo nos trouxe, né? E os desiguais também não são tratados de acordo não são tributados de acordo com essas capacidades contributivas. Então, por isso, a gente não tem um modelo que ele não é equitativo nem do ponto de vista horizontal, nem do ponto de vista vertical. E digamos, como eu vou mostrar depois, algumas fórmulas que no passado recente foram adotadas com o intuito de corrigir algum desses problemas, como a questão talvez da neutralidade, eles não foram, na verdade, adequados, né? Não conseguiram, digamos, resolver esses problemas. No campo da tributação do consumo, também, como o Bernardo falou, são múltiplas aí as imperfeições, né? Mas eu queria destacar, né, um aspecto principal, que é a falha, né, com que o princípio da seletividade atua para atenuar a regressividade. Né? A seletividade é aqui entendida como a calibragem da carga tributária das alíquotas de acordo com a dita essencialidade dos bens. Né? Na verdade, nós temos um modelo tributário de tributação do consumo altamente assimétrico, né? Que decorre não só da multiplicidade de impostos, né? Então nós temos o ISS sobre uma boa parte dos serviços e o ICMS sobre bens industrializados e uma parcela pequena dos serviços, e essa assimetria decorre não só da existência, então, desses dois impostos aí sobre duas distintas bases, mas também há problemas específicos do próprio ICMS e do próprio ISS. Aqui dá alguns exemplos aqui no próximo slide para vocês. Aqui, essa tabela aqui com dados de contas nacionais do IBGE, né, ela mostra aqui como a carga tributária é muito mais pesada sobre setores industriais do que sobre setores de serviços, né? Mas além dessa heterogeneidade entre serviços e bens industriais, como eu disse, há também muita diferença de tratamento tributário, uma heterogeneidade muito grande no próprio âmbito do ICMS. E isso, então, aparece vou mostrar para vocês no próximo slide. Aqui é pegando o exemplo do ICMS do Rio Grande do Sul, mas isso se reproduz, a gente poderia dizer, se reproduz no restante do país. Aqui a gente vê que tem, no caso do ICMS, produtos com carga tributária próximo de zero e outros com carga tributária chegando a 25%. Então, ou seja, além do problema da gente ter, né, os bens industriais, em geral, são mais tributados do que os serviços. Mas mesmo entre os bens industrializados e os serviços também tributados pelo ICMS, há uma enorme heterogeneidade, como fica claro aqui nesse gráfico, e essa heterogeneidade, que é produzida por a diferenciação de alíquotas e também por inúmeros tipos de benefícios fiscais, essa heterogeneidade não torna o ICMS nem o nosso modelo tributário menos regressivo. Né? Que o ICMS é regressivo, isso é uma coisa que todos nós sabíamos, né? Mas vejam aqui por esses números na parte de baixo, com estratificações da POF, né? Que até mesmo quando a gente mensura o ICMS pelo consumo das famílias, o ICMS sobre o consumo das famílias mais pobres é levemente maior do que o ICMS sobre a renda das famílias mais ricas. Tá? Ou seja, ele é em média 14,7%, né? Ele chega a 15,3%, né, nessas faixas aí iniciais de renda, e ele cai depois nas faixas de renda mais altas. Tá? Podemos passar ao próximo slide.
E, além disso, né, nós temos também um modelo tributário que produz, né, associado a profundas distorções no modelo federativo, né, ao modo como os tributos são distribuídos entre os entes da federação. Né, o modelo do ICMS e do ISS, o dito modelo na origem, né, predominantemente na origem, ele gera concentração de receitas. É uma concentração de receita que supera a própria desigualdade, eu diria, natural de renda, as diferenças de renda entre os entes federados. Né? Para dar um exemplo aqui, o São Paulo, por exemplo, falando de uma unidade da federação mais rica, São Paulo, ela concentra em torno de 30% do PIB brasileiro, mas mais de 40% da receita de ISS está concentrada em São Paulo, né, devido à guerra fiscal, aos paraísos fiscais, né, que se estabeleceram fazendo uso de brechas da legislação tributária. Entre os estados, a diferença de receita per capita de ICMS entre aqueles que a gente chama mais pobres e mais ricos, ou menos desenvolvidos e mais desenvolvidos, chega a 3 vezes. Essa é a diferença, por exemplo, entre Maranhão e Mato Grosso do Sul. Tá? Que Mato Grosso do Sul, em termos de receita per capita, hoje é o estado que tem a maior receita per capita de ICMS no país. Isso a gente pode até imaginar como sendo até uma diferença não tão grande. Né? Agora, quando a gente vai para os municípios, essa diferença ela se aproxima de quase 200 vezes. Tá? Nós temos Nova Gama, em Goiás, por exemplo, que tem uma receita de ICMS junto com ISS de em torno de R$60 por habitante ano, né? E Guamaré, no Rio Grande do Norte, com quase R$12.000 por habitante ano. Né? Quer dizer, é muita discrepância, muita diferença. Né? E eu não vou tratar especificamente disso. Né? A gente tem um texto de discussão com o Rodrigo Orair, né? Nosso colega do IPEA, que foi publicado no início deste ano, TD 2530, que apresenta um pouco os impactos, né, positivos, né, e significativos da PEC 45 sobre a redução dessas discrepâncias, dessas desigualdades. Né? Então, eu não vou me ater exatamente a essa questão federativa nessa apresentação de hoje. Né? Vou buscar aqui, como eu mencionei antes, tratar mais das tendências internacionais no que se refere à tributação da renda e tributação do consumo. Então, podemos passar ao próximo slide. Na tributação de bens e serviços. Na tributação de bens e serviços, quais seriam essas tendências? Estruturalmente falando, né, hoje praticamente o modelo da grande maioria dos países da OCDE está baseado em 2 pilares, que é a existência de um IVA, Imposto sobre Valor Adicionado, complementado sobre um imposto seletivo. Né? Uma das poucas exceções a essa regra é o modelo americano, né, o Sales Tax, que é um imposto sobre varejo. Né? Mas vejam, é um imposto que ele é equivalente, ele é não cumulativo, né? Ele incide só na última etapa, né? Mas dado essa característica de incidir sobre a última etapa, ele só exatamente é viável, né, quando ele é aplicado com uma alíquota que não é muito alta, como é o caso da alíquota americana de 7,4%. Né? A maioria dos países da parte do mundo, né, os impostos sobre bens e serviços têm uma incidência, uma carga tributária bem maior do que essa, né, em torno de 20%. Outra tendência, então, já que falamos até da carga tributária dos IVAs no mundo, né, é uma elevação das alíquotas no período mais recente, uma elevação que houve em função da necessidade de ajuste fiscal pós-crise de 2008. Então, entre 2009 e 2016, a alíquota padrão ela foi majorada em 21 dos 5 países da OCDE e só foi reduzida em um país, na Islândia. Né? E a média, então, da alíquota padrão da OCDE passou de 17,7% para 19,1%. Né? A alíquota média
que a gente estima para o Brasil, né, no caso, se a gente fosse criar um IBS fundindo, né, os 5 tributos sobre consumo como previsto na PEC 45, ela estaria em torno de 26,9%. Né? Com alíquota única, sem benefício e regime diferenciado qualquer, né? Uma alíquota que é muito próxima da Hungria, que é hoje o país, né, no âmbito da OCDE, que tem a maior alíquota de todos, que é 27%. Né? A Hungria elevou o seu IVA de 20% para 27%, hoje então é o país que tem a maior alíquota, mas ao mesmo tempo ele reduziu o seu imposto de renda sobre a renda de pessoa jurídica de 20% para 9%. No período recente, também reduziu o imposto de renda sobre dividendos de 25% para 15%. Tá? Então, nessa comparação internacional, né, o Brasil teria hoje a alíquota mais alta, né, comparativamente aos países da OCDE, junto com a Hungria. O próximo slide, que, digamos, é uma alíquota alta, e muita gente, digamos, poderia colocar isso como um óbice, né, então, para a implementação da unificação, mas na prática essa é a realidade que nós temos hoje, só que ela é pouco transparente. E a realidade, o que nós temos é que alguns produtos, inclusive a carga tributária é muito mais alta do que esses 27%. Né? Nós temos aí, depois vou falar um pouco mais sobre isso, alguns itens de bens industrializados cuja carga tributária se aproxima de 50%, né? Enquanto outros têm uma carga tributária pouco abaixo de 10%, no caso dos serviços e de alguns produtos industrializados. Bom, aqui a alíquota padrão de IVA nos países da OCDE, comparando com a média, né, do imposto sobre varejo americano com o que seria o IBS brasileiro, né? A gente vê aí que tem o caso aí a média que eu mencionei, que é em torno de 19%. O próximo slide. Ainda em termos de tendências para a tributação de bens e serviços, como apontei, há uma tendência no período mais recente, em função de ajuste fiscal, houve esse aumento de alíquotas, mas também esse aumento de alíquotas chegou num certo limite, né? E mais recentemente há um esforço, né, concentrado na verdade de ampliação da base tributável do imposto sobre valor adicionado, né? Um esforço de ampliação da base tributável com foco principal na chamada economia digital e, em alguns casos, também na revisão, né, de tratamentos diferenciados, regimes especiais, alíquotas diferenciadas por produtos. Mas essa não é uma regra geral, né? Em alguns casos, alguns países têm tentado, digamos, caminhar nessa direção de revisão das alíquotas diferenciadas, mas esse é um processo, digamos, irregular e bastante complexo do ponto de vista da economia política, né? Embora do ponto de vista técnico, né, amplos estudos realizados no Brasil, a nível internacional, mostrem, né, que a diferenciação de alíquotas do IVA seja um instrumento não só eficiente, né, para atingir os objetivos distributivos, como ele, em muitos casos, ele inclusive se apresenta de forma regressiva, né, no sentido de beneficiar mais as famílias ricas do que as pobres, né, tanto em termos absolutos, como muitas vezes em termos relativos. Né. As estimativas que a gente produziu para o Brasil, por exemplo, indicam que o IBS com uma alíquota única ele seria hoje menos regressivo que o modelo atual, né? Ainda mais se esse modelo fosse complementado com mecanismos de devolução do imposto para famílias de baixa renda, como é previsto na PEC 45. Aqui no próximo slide, né, mostro para vocês as simulações que eu e o Orair fizemos nesse texto para discussão, onde
vocês podem ver ali que a gente compara, as barras vermelhas são a tributação atual sobre consumo no Brasil, e a barra verde seria o novo IBS. E como a gente pode ver, né, um IBS com alíquota única, nessa simulação que a gente faz, ele oneraria menos a renda dos 9 primeiros decils de renda. Na verdade, o nono decil seria igual, os inferiores teriam uma tributação menor, e apenas o 10º decil, ou seja, os 10% mais ricos da população brasileira, teriam um incremento da carga tributária, né? Isso se deve principalmente pelo fato do que o Bernard apontou, que as famílias mais ricas consomem mais serviços, e os serviços são relativamente menos tributados no Brasil do que os bens industrializados, mas não se deve só a isso, né? Na realidade, mesmo desonerações que potencialmente reduzem a regressividade, como é o caso da desoneração da cesta básica, em termos absolutos, hoje beneficiam mais os ricos no Brasil. Há um estudo do Ministério da Economia sobre PIS/COFINS, aí também tem um estudo que nós fizemos aqui na Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul sobre ICMS, e os indicadores de ambos os estudos apontam aproximadamente para o mesmo resultado, né? Eles indicam que os 20% mais ricos da população se apropriam de mais de 30% do benefício da desoneração da cesta básica, né? E, ao contrário, os 20% mais pobres, no caso aqui do ICMS do Rio Grande do Sul, eles se beneficiam de menos de 15% dessa desoneração, né? Então, embora do ponto de vista relativo, né, ponderado pela renda, esse benefício possa até ter um efeito ainda de redução da regressividade, é um efeito de redução da regressividade muito pequeno, né, e ele é ineficiente comparativamente digamos, a modos mais modernos que a gente tem de promover essa desoneração, que é a chamada desoneração personalizada, né? Que é o modelo de devolução do imposto diretamente para as famílias de baixa renda. O próximo slide. Na questão da tributação da renda, né? Antes das tendências mais atuais, né, eu acho que é importante a gente ver que nas décadas de 80 e 90, houve um duplo movimento, né, de redução das alíquotas máximas do imposto de renda das pessoas físicas e também de adoção de mecanismos de atenuação da chamada dupla tributação dos lucros. Mas poucos países, apesar dessa tendência de redução das alíquotas de imposto de renda e de mecanismos de atenuação da dupla tributação dos lucros, poucos países seguiram o caminho do Brasil, né, que foi de adotar, então, a medida de isenção de dividendos distribuídos para acionistas e, ao mesmo tempo, a introdução de um mecanismo de dedução de juros sobre capital próprio, né? E a maioria, se a gente vê o período posterior a esse que o Brasil adotou isso, que foi em 95 para 96, a maioria dos países, com exceção daqueles que estão no leste europeu e no Mar Báltico, né, a maioria desses países voltaram ou estão voltando atrás, né? Hoje, no caso de isenção de dividendos, na OCDE nós só temos a Estônia e a Letônia, né? México e Grécia, que eram países que também isentavam dividendos, suprimiram essa isenção vários anos atrás. E o benefício equivalente aos juros sobre capital próprio que o Brasil tem, né, no passado, antes mesmo do Brasil adotar isso, quem tinha adotado foi a Croácia já abandonou, né, a Itália abandonou, voltou a adotar, né, hoje tanto a Itália quanto a Bélgica, que são países aí que adotam esse mecanismo de dedução referente ao capital próprio, eles estão restringindo essa dedução, né? Estão restringindo a novos investimentos. Então, ou seja,
chegou à conclusão que, na prática, esse mecanismo estava sendo pouco eficiente no sentido de estimular efetivamente novos investimentos quando concedido de forma geral para todo o capital próprio das empresas. Então, esse benefício hoje está sendo restrito àquela parcela do capital próprio fruto de novos investimentos. O próximo slide. Outra tendência que eu poderia dizer em termos estruturais, no caso da tributação dos lucros, eu diria que é uma superação tanto do modelo clássico, aquele modelo que implica dupla tributação dos lucros. O modelo clássico é aquele onde o lucro é tributado na pessoa jurídica e depois ele é tributado junto com todas as demais rendas, né, do trabalho e capital, são todas tributadas conjuntamente, de forma progressiva. Esse modelo clássico puro está superado, como também, né, pelo que a gente vê do movimento da maioria dos países, também está superado o modelo de isenção, seja de dividendos, ou seja, essa isenção aplicada à parcela do capital próprio, né? Do ponto de vista empírico, né, eu diria que há um reconhecimento de que a maior desigualdade ela deve ser considerada no desenho, né, das políticas tributárias, e do ponto de vista teórico, os novos desenvolvimentos da teoria da tributação ótima têm incorporado, né, hipóteses mais realistas, e essa modelagem, junto, diria, com essa experiência prática dos países, tem apontado para modelos que eu diria que são mais híbridos, né, entre esse modelo clássico e esse modelo de total isenção, né? Qual seria, então, uma alternativa que nós teríamos no Brasil, né, para atenuar a dupla tributação dos lucros e substituir o mecanismo que a gente tem hoje de dedução de juros sobre capital próprio e de isenção de dividendos, né? Basicamente, quando a gente vê o que tem no resto do mundo e nos países da OCDE, eu diria que seriam duas alternativas principais, que é o sistema dual, né, que é a exemplo dos países nórdicos, é aquele sistema onde tu tributa o lucro da empresa e os dividendos são depois tributados na pessoa física com uma alíquota linear, e esse modelo, ele, nos países nórdicos, ele foi calibrado de modo que a combinação do IRPJ mais o IRPF sobre dividendos, ele equivalha, né, à alíquota máxima aplicável às rendas do trabalho no IRPF, tá, de modo progressivo. Tá? Então, se a gente fosse pensar isso para o Brasil, é muito difícil da gente pensar esse modelo com a alíquota máxima do imposto de renda das pessoas físicas, atualmente em 27,5%. Né? Mas, por exemplo, a gente poderia pensar num modelo onde o IRPJ tivesse uma tributação em torno de 20% e os dividendos distribuídos tivessem uma tributação de mais 20%. Então, 20 mais 20 sobre 80, nós teríamos uma alíquota final de 36%. Isso requeriria, para que a gente adotasse um modelo semelhante aos países nórdicos, então uma alíquota máxima de imposto de renda das pessoas físicas em torno de 35%, 36%. Existe um segundo modelo que eu diria que eu acho que seria mais apropriado hoje para o Brasil, que é um modelo que prevê a integração da tributação da pessoa jurídica, da pessoa física, com a concessão de uma espécie de crédito na apuração do IRPF, né, um crédito equivalente ao que se pagou de imposto sobre o lucro ao nível das empresas. Né? Então, basicamente, nesse modelo de imputação, é como se o IRPJ fosse uma antecipação, né, um recolhimento na fonte antecipado do IRPF sobre dividendos. Tá? Nesse modelo, eu posso ter o IRPF no nível da pessoa física, a pessoa pode pagar um pouco mais de imposto, descontando o que já foi recolhido na empresa, ou ele pode até ter, eventualmente, alguma restituição, se ele for, digamos, um acionista, um pequeno poupador de baixa renda.
esse hoje é um modelo, né, que tanto países como a Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido adotam, como também é um modelo que o Chile tem buscado implementar. Próximo slide. Por fim, né, eu diria que a principal tendência que a gente observa hoje a nível internacional é a dos países da OCDE reduzirem o IRPJ e, simultaneamente, ampliar o imposto de renda sobre as rendas em geral e sobre os lucros em particular. Né? Como o Bernardo mencionou, inclusive essa é uma discussão que tem sido colocada no âmbito do Brasil, e o problema é como exatamente fazer, né, a partir daqueles modelos que eu acabei de mencionar. Mas o caminho, a tendência no mundo tem sido essa: reduzir IRPJ e tributar na pessoa física os lucros e dividendos distribuídos. E por que esse tem sido um caminho? Né? Primeiro, porque o IRPJ baseado no lucro obtido pela empresa em sua sede, né, na origem, estimula a evasão e a guerra e a competição tributária, né, a nível internacional, né, dada a mobilidade de capital hoje, né, muitas empresas têm se deslocado para paraísos fiscais ou para países que estipulam, né, alíquotas bem baixas de IRPJ, como é o caso da Hungria, que eu mencionei, 9%, como também é o caso da Irlanda, que tem um IRPJ hoje de 12,5%. E mesmo países que tinham alíquotas mais altas, né, a França, por exemplo, que tinha alíquota semelhante à brasileira, o Macron reduziu o IRPJ, e o IRPJ da França, se eu não me engano, vai convergir para algo em torno de 24%, né, nos próximos 2 anos. Outra razão para fazer esse movimento é que o IRPF, ao contrário, né, do IRPJ, ele incide sobre o acionista, né, no país de residência, e, portanto, ele independe da localização física da empresa, e, portanto, ele previne esse problema da evasão e da competição tributária. Além disso, o IRPF ele pode ser progressivo, ou seja, eu posso diferenciar a tributação do acionista que tem mais renda daquele que tem menos renda, né, de acordo com a capacidade contributiva. A incidência, outro aspecto, né, que tem sido levantado por um conjunto de pesquisas mais empíricas, é uma verificação de que a incidência econômica efetiva do IRPJ pode não ser o acionista, diferente do IRPF, né? E comparado com outros, tanto com o IRPF quanto o IVA, as pesquisas da OCDE indicam que o IRPJ seria hoje o imposto mais pernicioso para o crescimento econômico. Então, por esse conjunto de razões e talvez de outras, esse tenha sido um caminho trilhado pela maioria dos países a nível internacional. A gente pode ver isso na próximo slide, onde a gente vê aqui nesse quadrante 2 aqui, à esquerda, no quadrante 2 aqui tem todos os países da OCDE que reduziram alíquotas de IRPJ e compensaram essa redução de alíquotas do IRPJ com o aumento da tributação de dividendos na pessoa física. Tá? No próximo slide, além desse aumento de alíquota de RPJ compensada por redução de RPJ compensada por aumento da tributação na pessoa física, em alguns casos combinados, a carga tributária final sobre o lucro ficou menor do que a gente tinha há 10 anos atrás. Em outros casos, essa carga tributária ficou maior, né? Na média da OCDE, como vocês podem ver aqui na penúltima coluna, a carga tributária sobre o lucro ficou levemente um pouco maior do que nós tínhamos em 2009. Né? Hoje é uma alíquota estatutária combinada de PJ e PF nos países da OCDE se situa em torno de 42%. Tá? O próximo slide. Agora, embora alguns países estejam, então, com essa carga, com essa alíquota estatutária maior, e outros com uma
alíquota estatutária menor, né? De forma global, essas reformas tributárias, né, no âmbito da OCDE foram neutras do ponto de vista da carga tributária efetiva, né? Não só por causa dos ajustes no imposto de renda das pessoas físicas, mas também pela ampliação, por medidas de ampliação da base de incidência, né? Então, essa também é uma tendência de adotar medidas de ampliação da base de incidência, reduzir a alíquota do IRPJ, mas ampliar a base de incidência do IRPJ. Podemos passar? E, por fim, então, aqui eu destacaria as tendências internacionais mais recentes, né, em função da questão da economia digital. Né? Eu já mencionei, né, anteriormente que tem tido um esforço de ampliação da base tributária com foco, né, na economia digital no âmbito dos IVAs, e também, né, há uma discussão muito forte no mundo em torno de ajustamento no modelo de tributação dos lucros ao modo de operação das grandes empresas do mundo digital. Né? Aí, qual que é o problema? Aí o problema é que, em geral, essas grandes empresas, as gigantes do mundo digital, se estabelecem em paraísos fiscais, né? ou em países com imposto de renda mais baixo, e, na realidade, há um questionamento que o valor que elas têm gerado, que grande parte do lucro que elas estão gerando, se deve, né, a dados de usuários do mundo inteiro que essas empresas têm usado, e, nesse sentido, né, os mecanismos de apuração de lucro, a definição do local de estabelecimento permanente, essa regra, né, de tributação do lucro na origem tem sido questionada, né? Há propostas, então, no sentido de haver uma mensuração de quanto desse lucro, desse valor é gerado nos países em que estão os usuários, né, desses produtos digitais, né, de modo a haver, então, um equilíbrio, né, na tributação do lucro entre esses países. Né? Enquanto nos chegam soluções, né, nos organismos internacionais a respeito dessa questão, têm sido adotadas soluções paliativas e provisórias, né, que é o caso da tributação do faturamento das grandes empresas digitais. Mas esse paliativo, eu acho que é importante notar que isso não tem nada a ver com um substituto do IVA, né? É um paliativo, uma alternativa ao imposto de renda provisório sobre a receita das grandes empresas digitais. Isso, portanto, não tem nada a ver com propostas como tributação geral de transações financeiras, tal qual tem sido apresentada e defendido no Brasil. Né? Por fim, né, as tendências aí colocadas pelo problema da pandemia da Covid, né, eu diria que o enfrentamento aí da pandemia teve 4 fases, né, onde as primeiras fases aí foram, digamos, medidas que buscaram viabilizar o isolamento social, né, via suprimento de liquidez para as empresas, renda para as pessoas. No segundo momento, uma etapa de garantia de solvência, e só agora, efetivamente, na fase de flexibilização das medidas de isolamento, é que se começam a adotar medidas efetivamente de estímulo fiscal e tributário. Né? E a questão da consolidação fiscal tem sido colocado como uma quarta, eu diria, uma quarta etapa, né, nesse processo, mas com possibilidade de antecipação de algumas medidas de consolidação fiscal no presente, e essas medidas de consolidação fiscal no presente passam justamente pela tributação da economia digital, como mencionei,
por tributos especiais sobre a questão do meio ambiente e também sobre a tributação dos mais ricos, né? Então, essa tem sido a tendência que a gente consegue ver pelo que os outros países têm feito. Por fim, eu acho que as conclusões aí eu vou passar batido e a gente entra no debate. Bom, obrigado, Sérgio. Vou passar então aqui a leitura das perguntas que foram enviadas. Temos várias perguntas aqui. As primeiras são mais dirigidas ao Bernardo Api. Primeiro, Pedro Humberto diz o seguinte: acredito que esse resíduo das contribuições patronais... Eu vou fazer um bloco de perguntas, tá, Bernardo? Se você puder realmente tomar nota ou acompanhar aí, porque se for uma a gente vai demorar muito. Mas ele acredita que esse resíduo das contribuições patronais, de cerca de 20% sobre os salários acima de R$6.000, serve como subsídio cruzado aos aposentados por idade e rural. O Fernando Geig, sobre o mesmo assunto, ele complementa: há que levar em conta que esse trabalhador informal... Não, eu já estava falando um pouco sobre a questão previdenciária, né? Há que levar em conta que esse trabalhador informal não terá todos os auxílios ligados à formalização: doença, maternidade, paternidade, acidente. Ou seja, não se pode restringir só ao benefício previdenciário quando dessas comparações. Acredito que ao benefício de aposentadoria, né? O Danilo Coelho pergunta aos palestrantes. Essa vou deixar para depois, Danilo. Essa que você fez a pergunta por mim aqui, eu vou deixar para um pouco depois, para não, eu não gastar o meu privilégio agora. Clóvis Scherer: a proposta de limitar a contribuição previdenciária dos empregadores ao valor do teto da Previdência e estabelecer uma vinculação direta entre contribuição e benefícios não demandaria uma nova reforma previdenciária e a adoção do sistema de capitalização ou nocional? Então, são 3 perguntas sobre a parte previdenciária aí da apresentação, Bernardo. E agora, só mais uma aqui ao Bernardo, do Paulo Levi. Essa é sobre a PEC 45. A PEC 45 prevê um fundo para compensar estados que venham a perder com a nova estrutura de tributação sobre o consumo. O tamanho desse fundo já foi calculado? Cabe na restrição do governo federal? Então, por favor, esse bloco. Então, tá bom. As perguntas são bem interessantes. Eu vou começar com a primeira e a terceira, que tem a ver com a questão da tributação acima do teto. Na verdade, as 3 primeiras. Se o resíduo da tributação patronal acima do teto é um subsídio cruzado, sim. No fundo você está tributando a renda dos trabalhadores que ganham acima de R$6.000 para financiar outros benefícios. A minha única pergunta é: por que você tem que fazer a tributação, esse subsídio cruzado tem que incidir só sobre a renda do trabalhador formal e não pode incidir sobre a renda dos funcionários públicos e sobre a renda inclusive das outras pessoas que ganham renda do capital? Então, o que eu estou colocando não é simplesmente eliminar a contribuição patronal acima do teto, é eliminar a contribuição patronal acima do teto e compensar via elevação da alíquota marginal do imposto de renda da pessoa física. Tudo bem que tem toda uma discussão de vinculação de recursos, que eu não vou entrar aqui, obviamente teria que superar essa questão da vinculação dos recursos, mas basicamente a ideia é: por que não fazer direto, de forma explícita, tributar a renda das pessoas mais ricas e usar esse recurso para fazer esse subsídio cruzado? Não precisa ser só os trabalhadores formais. Por que trabalhador formal tem que financiar benefícios que não são financiados pelas contribuições e o funcionário público e o PJ não tem? E mais, na hora que você fizer isso, aumentando a alíquota do imposto de renda da pessoa física, facilita a integração com o imposto de renda da pessoa jurídica, como disse o Sérgio Gobetti. Fazer uma integração IRPJ e IRPF com uma alíquota marginal de 27,5% é muito baixa essa alíquota. Na hora que eu consigo fazer essa integração com uma alíquota mais alta no IRPF, de 35%, 36%, fica muito mais fácil eu fazer a integração da tributação da renda de pessoa física e pessoa jurídica, ou de forma mais ampla, de tributação da renda do trabalho com tributação da renda do capital. Então, no fundo, é assim: por que o subsídio cruzado tem que vir só de trabalhador formal? Essa é a pergunta. Hoje só vem do trabalhador formal. Segunda pergunta
Aí o Geiger tem toda a razão, eu só não tive tempo de explicar. Obviamente, a ideia não é eliminar totalmente a contribuição, ele tem toda a razão. O trabalhador formal não tem só a aposentadoria, ele tem um monte de benefícios de risco que o trabalhador informal não tem, desde auxílio-doença, auxílio-invalidez, aposentadoria por invalidez, até pensão por morte, caso ele morra antes dos 65 anos de idade. A ideia, o bom desenho da tributação sobre o primeiro salário mínimo é sim você cobrar do primeiro salário mínimo o montante necessário para financiar esses benefícios de risco que o formal tem e o informal não tem. Tá certo? E aí você mantém o equilíbrio atuarial entre contribuições e benefícios. Ou seja, se o informal quiser contribuir, ele contribui e passa a ter esses benefícios de risco. Se ele não quiser, ele não contribui e não tem os benefícios de risco. Tem um ponto a mais que é importante. A pergunta sobre a terceira pergunta, se essa mudança não exigiria uma nova reforma da Previdência, ela faria muito sentido se ela viesse junto com a criação de uma renda básica do idoso. Ou seja, que no fundo a gente praticamente já tem no Brasil. 90% das pessoas cerca de 90% das pessoas com 65 anos ou mais no Brasil já recebe algum benefício previdenciário ou assistencial de pelo menos um salário mínimo. Então, no fundo, a gente já tem um benefício para idoso quase universal, e essa ideia da desoneração do primeiro salário mínimo casaria muito bem com a criação do benefício universal. Ela não precisa vir com regime de capitalização, não, tá? Ela pode continuar sendo um regime de repartição, desde que ele seja atuariamente equilibrado contribuição e benefício, não precisa migrar para um regime de capitalização. Agora, sim, faria muito sentido se ela viesse junto com a reforma da Previdência. É necessário a reforma dos benefícios para fazer a desoneração do primeiro salário mínimo? Não. Dá para fazer a desoneração do primeiro salário mínimo num primeiro momento e num segundo momento você faz a mudança nos benefícios. Dá para fazer isso em 2 tempos e não passa por capitalização. Agora, se você fizer esse modelo, que é bem interessante, é que ele é muito adequado para essas novas formas de relação de trabalho. Se a Previdência Pública, a contribuição está atualmente equilibrada com benefício, para um trabalhador autônomo, por exemplo, e a tendência é a gente cada vez ter novas formas de trabalho, ele pode optar, se ele quiser, por contribuir e adquirir esses benefícios, e o custo disso, de fazer isso via Previdência Pública, seria muito semelhante a ele fazer isso via uma Previdência Privada, e é uma opção que ele teria. Então você, na verdade, cria um sistema que trata melhor as várias formas de organização do trabalho. Bom, finalmente, a última pergunta sobre o Fundo de Compensação dos Estados. Na PEC 45, a gente está trabalhando numa ideia, num modelo diferente do que está na PEC 45, de criação, sim, de um fundo de compensação, não só para estados, para todos os entes da federação. Um fundo de compensação de perdas, mas a gente chama de fundo de transição federativa. Esse fundo, ele não teria custo para a União, esse fundo, ele seria financiado por todos os entes da federação, então seria uma parcela da alíquota do IBS que iria para esse fundo, e a ideia dele é distribuir para os grandes perdedores, de forma a ir enchendo as caixinhas, de forma que se estabelece um limite máximo de perda. O que é bem interessante é que quando a gente faz as contas, a gente chega à conclusão que com uma alíquota relativamente baixa do IBS para financiar esse fundo, que no fundo está tirando de todos os entes da federação, está tirando uma parte da receita deles, você consegue estabelecer um limite máximo de perda entre 3% e 5%, sem considerar o efeito positivo sobre o crescimento. Então, se você fala o seguinte, olha, a perda estática é de no máximo entre 3% e 5%, o impacto da reforma tributária é, 20% de aumento do PIB potencial, no fundo todos os entes da federação ganham. Mesmo você tiver uma hipótese muito mais conservadora de impacto sobre o crescimento, ainda assim todos os entes da federação eles ganham. Então nós estamos trabalhando, ele cabe, claramente, ele não seria financiado pela União, ele seria financiado por todos os entes e seria um fundo para todos os entes. No desenho que a gente está montando, tem inclusive casos em que a União aporta recursos para o fundo e recebe recursos do fundo. Tem um custo para a União? Tem, mas tem um custo que é igual para todos os entes da federação. Não é só a União que está financiando, e é um custo relativamente baixo. O que está gerando discussão em termos de custo para a União é outra coisa, é o Fundo de Desenvolvimento Regional, que é o fundo que se propõe criar para que os estados possam fazer política de desenvolvimento regional. E aqui hoje está tendo uma discussão entre os estados e a União
em que os estados estão pedindo um valor absurdamente elevado, eles estão pedindo um valor que cresce ao longo do tempo e chega no final da transição de 10 anos em 97 bilhões de reais por ano. É um valor completamente absurdo, é mais do que todos os benefícios fiscais da guerra fiscal. E, obviamente, o fundo tem que ir só para os estados mais pobres, não tem que compensar a perda de benefício fiscal de estado rico, não faz sentido nenhum. Então, eles estão pedindo um valor muito alto, que claramente exagerado, mas, ao mesmo tempo, a União está dizendo, eu não tenho dinheiro e se eu tiver botar qualquer centavo que eu botar dentro desse fundo, eu quebro. O que também está errado, porque se tiver um valor razoável, esse Fundo de Desenvolvimento Regional, que esse sim tem um custo para a União, esse custo tende a ser menor do que o ganho da receita da União, com hipóteses muito conservadoras de impacto da reforma tributária sobre o crescimento, lembrando que o maior crescimento beneficia todas as receitas da União, não só a receita dela com o IBS. Então, fazer assim, a ideia nossa que nós estamos trabalhando hoje não está consolidado, ainda não está no texto da PEC 45, nós já redigimos o texto da emenda constitucional, mas é o relator que decide se quer incorporar ou não, é de criação de um fundo que limita as perdas de todos os entes da federação, em que todos os entes da federação aportariam recursos e todos os grandes perdedores receberiam recursos desse fundo de transição federativa. E o que é bem interessante é que as contas mostram que com uma alíquota pequena você consegue estabelecer limites de perda muito moderados. Acho que é isso, acho que eu respondi todas as perguntas aqui. Obrigado. Eu vou fazer duas perguntas que eu vou direcionar ao Sérgio Gobetti. Tem vários comentários interessantes de várias pessoas, eu talvez não dê tempo de ler todos aqui, porque são comentários, não perguntas, mas nós sempre enviamos o bate-papo para os palestrantes, e aí depois a conversa pode continuar após o debate também. Mas, enfim, para o Sérgio Gobetti, então, é possível, a Tânia Santana pergunta, é possível alterar o modelo brasileiro de tributação sobre o consumo, migrando para um sistema não cumulativo e não distorsivo, sem um novo pacto fiscal? Quais as condições necessárias para a sua adoção? E há espaço político para tal? E a outra pergunta, também para o Sérgio Gobetti, do Clóvis Scherer. Como tratar dos diferentes regimes tributários das empresas? Então, essas duas perguntas, por favor, Sérgio. Depois a gente retoma com mais outros tópicos aqui que foram abordados. Tá bem. Bom, eu acho que sim, é possível, né, avançar nessa reforma da tributação do consumo com a adoção do IBS, sem exatamente haver isso que se chama um novo pacto fiscal ou um novo pacto federativo, embora eu acho que a aprovação da reforma ela suscitará e até facilitará, digamos, o avanço de uma agenda de reforma mais ampla no campo do federalismo fiscal, né? E por que, digamos, eu faço essa avaliação? Do ponto de vista do espaço político, eu acho que ele é contraditório, né? Porque nunca antes a gente teve um consenso tão grande no âmbito dos estados, os secretários estaduais de Fazenda, sobre a necessidade de se avançar na reforma tributária, né? Isso talvez tenha a ver com o próprio caminho que tomou a guerra fiscal, as medidas que já vêm sido adotadas no Congresso e no âmbito do CONFAS para mitigar os efeitos da guerra fiscal. Eu acho que se criou, então, um ambiente político favorável a isso, né? Eu acho que o grande problema é que esse processo, como é que ele está sendo conduzido, né? Em outros cenários, a gente teve o governo federal tentando, né, defender uma reforma tributária ampla e não havendo acordo entre os estados. Eu acho que na conjuntura atual, ao contrário, né? Houve essa... Está havendo essa linha cruzada, né? O governo federal encaminhando uma proposta, né, os estados defendendo outra coisa, o Congresso tentando fazer a reforma. Mas eu acho que, apesar disso, há esse espaço político, né? Aliás, ao falar, inclusive, já que o Bernardo falou sobre o problema do Fundo de Desenvolvimento Regional, eu acho que é importante ter um Fundo de Desenvolvimento Regional, mas é importante também que se tenha em conta que os efeitos redistributivos da reforma tributária favorecerão justamente os estados menos desenvolvidos,
né? Nas simulações que a gente faz, aí entendendo elas mais qualitativamente do que quantitativamente, mas se a gente for pensar, né, numa receita de... somando aí a receita de ISS e ICMS, nós temos aí em torno de 550 a 600 bilhões de reais. Tá? E as propostas, né, de mudança da origem para o destino produziriam, no âmbito de estados e municípios, uma redistribuição de em torno de 30 bilhões de receita. Tá? E essa redistribuição de 30 bilhões de receita, do ponto de vista regional, né, ela estaria migrando principalmente para os estados, para as regiões menos desenvolvidas, e ela além de também beneficiar muitos dos municípios mais pobres, né, os municípios menos desenvolvidos com menos receita. Então, eu diria assim, como é uma reforma tributária que tem um impacto redistributivo positivo, né, eu diria que ela ajuda, digamos, ela é uma antessala para a gente poder avançar e complementar com outras medidas de reforma no âmbito do federalismo fiscal brasileiro. Né? Dando até um exemplo, além dos estados menos desenvolvidos serem ganhadores dessa reforma, Distrito Federal e Rio de Janeiro também ganham com a reforma tributária. Então, se Rio de Janeiro ganha, isso facilita, por exemplo, uma outra mudança que tem se discutido no âmbito do federalismo fiscal brasileiro, que são as regras de distribuição dos royalties do petróleo. Né? Por quê? Porque tem efeitos compensatórios. Né? Rio de Janeiro perde com a mudança dos royalties e ganha com a reforma tributária. A mesma coisa, o fato do Distrito Federal ganhar com a reforma tributária e ser um estado rico, possibilita, eventualmente, de lá na frente se revisar o atual fundo constitucional do Distrito Federal. E também do ponto de vista de equalização fiscal, o modo como são montados os fundos de participação de estados e municípios, né, eu também diria que a reforma ajuda disso, porque ela reduz as desigualdades, e aquilo até que o Paulo Levi perguntou, né, sobre o impacto para a União, né, nas simulações preliminares que a gente tem feito, do ponto de vista não tratando do desenvolvimento regional, né, mas a ideia de equalização fiscal, como as desigualdades federativas se reduziriam, né, isso abre possibilidade de, inclusive, adotar mais à frente um fundo de equalização fiscal sem que a União precise estar aportando recursos novos. Ou seja, com os próprios recursos hoje existentes de FPM e FPE, consegue fazer uma reforma equalizadora desse sistema. E com relação à pergunta dos regimes tributários das empresas, eu acho que, embora na questão da própria PEC 45, né, ela deve manter o regime simples, ela não está alterando nada do regime lucro presumido, aí é que entra a questão da mudança do imposto de renda. Né? Dependendo da mudança do imposto de renda, se a gente fizer uma boa mudança do imposto de renda, ela vai, pelo menos, amenizar bastante as distorções aí que são causadas pela existência dos regimes tributários especiais, como simples e lucro presumido, principalmente no que se refere à transfiguração, né, da renda do trabalho em renda do capital. Né? Tem, eu diria, a combinação da reforma tributária do IBS com a reforma tributária do imposto de renda vai fazer com que as pessoas só se mantenham, os profissionais liberais, etc., só se mantenham organizados sob a forma de empresa se efetivamente eles tiverem um negócio empresarial. Né? A criação de empresa, né, para se utilizar desse mecanismo para pagar menos imposto do que paga a pessoa física, né, ele vai desaparecer com a aprovação, eu diria, combinado, tanto da reforma do IBS quanto de uma reforma do imposto de renda. Mas eu acho que, até isso era uma das coisas que eu ia falar da minha conclusão,
embora eu acho que são duas reformas importantes, eu acho que a reforma da tributação do consumo é que está pronta, está amadurecida para aprovar, e a reforma do imposto de renda ainda requer uma estrada, né, à frente em termos de discussão e de detalhamento de uma boa proposta. Ok. Agora vou fazer a pergunta aqui do Danilo Coelho, direcionada ao Bernardo Api. Os pesquisadores José Roberto Afonso, Wagner Ardeu e Geraldo Biasotto Júnior publicaram um artigo criticando a nota técnica do Braulio sobre os efeitos da PEC 45/2019. Poderia nos explicar quais são as críticas em relação a esse estudo? E, além disso, eu vou agora emendar com aquela outra pergunta que o Danilo fez, que eu agradeço, que era sobre uma proposta que eu tenho defendido, que é uma coisa transitória, não é uma coisa de longo prazo, certamente, mas que fosse possível, nesse período de recuperação dos efeitos da pandemia, a gente reduzir, na verdade, fazer uma desoneração da folha de salários focada nas jornadas mais curtas, de modo a tornar mais atrativo contratar, por exemplo, 2 pessoas por 10 horas, por 20 horas semanais, do que uma só por 40 horas semanais. Eu sei que isso tem distorções que foram criticadas ao longo da conversa, mas a gente hoje também está renovando a desoneração para 17 setores que não são os que mais empregam, como se diz todo dia. A gente ouve falar isso, na verdade são os próprios setores desonerados que estão falando isso, mas que eu acredito que para novas contratações pudesse haver um incentivo temporário focado nas jornadas mais curtas. Então, são essas 2 perguntas voltadas para o Bernardo Api, por favor. Bom, vamos lá. Primeiro, o trabalho do Braulio, obviamente, qualquer trabalho econométrico que busca avaliar qual é o impacto de mudanças institucionais da ordem da PEC 45, ele tem que partir de algumas hipóteses de como incorporar variáveis institucionais dentro do modelo de projeção. O Braulio tem um modelo, semi-estrutural, de equilíbrio parcial, que ele vem desenvolvendo há anos. E quando a gente contratou ele para fazer esse trabalho, tinha algumas variáveis que refletem efeitos da reforma tributária que já estavam no trabalho dele, como, por exemplo, um índice Fraser eu não lembro mais, é um índice que reflete um pouco essa complexidade do sistema tributário, que, na verdade, do ponto de vista de resultados, era muito mais consistente como variável explicativa do que outros indicadores, como, por exemplo, do Banco Mundial, e, portanto, funcionava bem. A gente teve que desenvolver algumas variáveis para colocar no trabalho, então tivemos que colocar alguma variável de variância das alíquotas interestaduais incidentes na origem, como uma forma de ver qual era o grau de distorção provocada pela guerra fiscal. Foi uma forma de incorporar isso, e da mesma forma foi trazida como uma das variáveis o tamanho dos benefícios tributários dos tributos indiretos federais. Aí as pessoas criticam, o dado da receita, do montante de benefícios fiscais não é totalmente confiável. Mas é a variável que a gente tem. E o que é interessante é que a gente discutiu essas 2 variáveis, e a hora que o Braulio foi testar, elas deram como variáveis significativas dentro do modelo e na direção correta. E, portanto, ele estimou dentro daquilo que é possível fazer. O que é estranho é que as pessoas criticam, mas não apresentam uma alternativa. Então, alguém me mostre um outro modelo que consegue estimar todos esses efeitos. Tem esse segundo trabalho do Edson Domingues, da Débora Freire, que eu falei, que é um trabalho feito em cima do modelo de equilíbrio geral com matriz insumo-produto. Agora, esse trabalho, se eu simplesmente colocar ali só a mudança de preços relativos, ele pega basicamente só o efeito da eliminação da cumulatividade e uma parte dos efeitos de distorção de distorções setoriais alocativas, mas não pega os outros efeitos da reforma tributária. Quando a gente coloca só esses 2 efeitos, o efeito sobre o crescimento do PIB é menor, é de pouco mais de 4%, mas mesmo assim é muito grande, porque esse mesmo tipo de modelo, quando você simula, por exemplo, o efeito de uma abertura comercial radical da economia brasileira, o resultado é um crescimento a mais do PIB de 0,3% a 0,5%, quer dizer, o impacto da reforma tributária, mesmo só considerando o efeito de mudança de preços relativos, é uma ordem de grandeza maior que o impacto de uma abertura comercial radical
da economia brasileira. E nesse modelo do Braulio, nós incorporamos efeitos sobre produtividade usando o trabalho do Braulio como referência, fazendo um cenário otimista, que incorpora todo o efeito do Braulio, e um cenário conservador. O meu ponto é, olha, ok, sempre dá para criticar qualquer modelo que você for pegar, você consegue criticar as hipóteses que vai fazer, principalmente modelos que incorporam variáveis institucionais complexas, como aquelas que têm o efeito da reforma tributária. Agora, você vai dizer, olha, esse modelo não tem bom, eu não confio nesse modelo, mas mostre qual é uma alternativa. Mostre um outro modelo que seja consistente e veja os resultados. Então, eu acho que é um pouco... O que tem, infelizmente, é que uma boa parte dessas críticas vem muito de um grupo que quer criticar porque quer criticar a PEC 45. Por algum motivo, eles são contra e resolveram encontrar motivos para ser contra. Inclusive, esse mesmo texto que você menciona, do Zé Roberto Afonso, do Biasotto, entre outros, ele tem um dos argumentos que ele mais repete o fato de que o trabalho do Braulio saiu como um trabalho do Braulio, não do Centro de Cidadania Fiscal. Me desculpe, isso não é argumento. Está no site do Centro de Cidadania Fiscal, feito com uma nota técnica do Centro de Cidadania Fiscal. Quem fez o trabalho foi o Braulio. Então nós colocamos o nome dele. Mas eles repetem esse argumento umas 3 vezes dentro do trabalho. Eu vou dizer, desculpe, um não argumento como esse, ser repetido 3 vezes, é porque o objetivo é ser contra. Não é encontrar problemas. Eu sou contra e vou procurar argumentos para ser contra. E é isso que está acontecendo. Bom, com relação à questão de desonerar a folha para estimular jornadas mais curtas, não sei, não tenho como responder. Eu prefiro o modelo que a gente está propondo, que é um modelo, se você criar esse modelo de desonerar o primeiro salário mínimo, fazer no resto contribuições proporcionais aos benefícios e criar esse benefício universal, essa renda universal, básica universal de um salário mínimo, ou idealmente um salário mínimo desvinculado do salário mínimo, quer dizer, o valor inicial de um salário mínimo corrigido pela inflação daqui para frente, esse modelo ele faz com que você possa ter qualquer contribuição ser proporcional aos benefícios. Então, se você trabalha meio período, recebe meio salário mínimo, ou metade, você contribui sobre esse montante que você está recebendo. E isso permite você ter contribuições proporcionais. Você não tem o piso mínimo de contribuição que você tem hoje. É simplesmente uma proporção da renda. Se a pessoa que está começando a trabalhar recebe só um salário mínimo, ela na prática vai ter uma contribuição muito pequena, que é só os benefícios de risco. Aí sim, teria que ter uma mudança nos regimes. Os benefícios de risco, nesse caso, teriam que ser proporcionais à renda da pessoa. Se a pessoa trabalha meio período e ela tiver uma doença, ela vai receber, e ela recebe um salário mínimo, quando ela ficar doente, ela vai receber meio salário mínimo proporcional que ela recebe quando ela está trabalhando. Eu honestamente não vejo, esse é um problema do Brasil, essa ideia de que qualquer benefício que substitui a renda tem que ter um valor mínimo de um salário mínimo, cria uma irracionalidade, dificulta a gente trabalhar nesse tipo de situação. Não faz muito sentido uma pessoa que trabalha meio período, recebe meio salário mínimo, quando ficar doente receber um salário mínimo. Eu honestamente acho o seguinte, você está repondo a renda do trabalho que ela perdeu. E desse ponto de vista, tornar tudo proporcional me parece mais interessante, viu, Marcos, do que ficar dando incentivo temporário. Eu só queria retomar 2 pontos que o Sérgio falou e só concordar com ele totalmente. Primeiro, como tratar os diferentes regimes tributários das empresas. Eu acho que na hora que você... Bom, primeiro, no caso do lucro presumido, o IBS, o tributo lucro presumido igual às empresas do lucro real. Acaba com essa história de que PIS/COFINS é cumulativo. Na renda, o que nós temos que fazer é fazer mudanças, não tenho aqui como entrar em detalhes, mas que façam com que renda de regimes simplificados, de sócios de empresas de regimes simplificados, sejam tratadas como renda do trabalho. De alguma forma aproximado ao modelo de pass-through que a gente tem em outros países, em que você apura o lucro na empresa e leva para a tributação na pessoa física. No fundo, é isso que nós precisamos fazer no Brasil, tanto para o lucro presumido quanto para o Simples. E terceiro, no caso do Simples, embora num primeiro momento a gente não esteja mexendo no Simples, na PEC 45, eu acho que na hora que você fizer a reforma da tributação do consumo, fizer a reforma da tributação da renda, fizer a reforma da tributação da folha de pagamento, tem que rever completamente o Simples, completamente. E, na verdade, aproximar ele muito mais do regime normal de tributação. Sim, as empresas muito pequenas têm que ter tratamento diferenciado, mas o modelo do Simples, como ele é hoje, ele é muito distorsivo, porque, no fundo, é um modelo, quando se tributa o faturamento,
em vez de tributar o lucro, a folha de salários e o valor adicionado, sendo que a soma de lucro com folha de salário é basicamente o valor adicionado, você favorece muito a empresa que tem margem alta e desfavorece a empresa que tem margem baixa. É um sistema extremamente distorsivo, o do Simples. Vou ser bem claro, tributar faturamento é burrice, a não ser para empresa muito pequenininha, mas muito pequenininha. Isso significa que não pode ter regime simplificado? Não, pode ter regime simplificado, mas tem que ser um regime simplificado muito mais inteligente do que a gente tem hoje. Eu não tenho tempo de entrar em detalhe aqui hoje, e queria concordar com o Gobetti também, que, aliás, é uma referência, ele e o Oraí são, para mim, as maiores referências em termos de discussão teórica sobre tributação no Brasil, que a discussão sobre a reforma do consumo está bem madura e a reforma da tributação da renda ainda precisa amadurecer no Brasil. O risco da gente fazer mudanças sem analisar direito quais são as opções, a gente corre o risco de fazer besteira. Tem que fazer. É um assunto que tem que ser enfrentado, mas precisa ser bem feito. Fazer isso na correria, simplesmente para dizer que eu estou mexendo na tributação da renda, corre o risco de fazer besteira. Mas concordo 100% com ele. É só isso. Ok, deixa eu fazer então só mais 2 perguntas agora para o Sérgio Gobetti, para a gente ir para o encerramento. O Pedro Pontes pergunta: é possível inserir o meio ambiente nessas propostas? Isso para o Sérgio responder. E eu acrescentaria uma pergunta. Eu sei que o tema foi muito mais focado do ponto de vista do sistema nacional, o que pode ser feito de mudanças de leis federais e tal. Mas a gente está no meio de uma eleição municipal. Queria saber se, mesmo considerando que são 5.570 realidades completamente diferentes, como vocês falaram de princípios que se aplicam aos tributos de um modo geral, se existe alguns princípios gerais que talvez os prefeitos que serão eleitos e os vereadores que serão eleitos devam ter em mente, alguma orientação geral para o que os municípios podem fazer com seus tributos que não dependa de legislação federal ou estadual. Tá, então, por favor, Sérgio. Bom, em relação ao meio ambiente, como mencionei, eu não estudei assim exatamente o que os países têm por aí, né? Tenho acompanhado um pouco mais isso no âmbito dos relatórios da OCDE, mas o que eu posso dizer para vocês é que há uma tendência dos países buscarem tributações associadas, né, às externalidades aí, negativas produzidas por algumas atividades econômicas sobre meio ambiente, né, e isso tem sido, digamos, tem surgido também como uma alternativa de buscar fontes de receita, né, no período agora de consolidação fiscal. Então, acho que essa é uma alternativa, junto com a questão, como falei, da economia digital. Em relação aos prefeitos, né, na realidade, o que a gente vê é que os municípios de conjunto, né, no país, né, têm uma baixa, né, arrecadação nos tributos que lhe conferem, que é o ISS e o IPTU. Essa arrecadação ela é muito concentrada, tu tem uma guerra fiscal no âmbito do ISS e no âmbito do IPTU tu tem muito problema com a atualização das plantas de valores, né, dos municípios, e eu acho que a PEC 45, quando ela unifica, digamos, quando ela cria o IBS, né, unifica a tributação com uma base mais ampla de consumo, eu acho que ela tenderia a proporcionar um uso mais eficiente da tributação por parte dos municípios, né? Porque, além da maioria dos municípios, nas nossas simulações, ganharem, 80% dos municípios brasileiros, pelo menos, teriam inegavelmente um ganho com a reforma tributária. É o que se vê, que tu vai ter uma ampliação da base de tributação. Então, aquele pequeno município que hoje, de repente, tem que estar tributando um item de uma lista de serviços que no município rural praticamente pode nem existir, né? Esse mesmo município vai poder estar tributando, mesmo que com uma alíquota reduzida, né, o leite, a carne que o seu habitante compra, tu entende, no mercado,
né? Então, eu acho que tende a haver uma maior aproximação, né, uma maior concretude do objeto de tributação, digamos, pelos municípios. Tá? Eu queria, por último, só fazer um comentário, aí não surgiu a pergunta, aí o Geiger, né, tinha lançado um questionamento, agora que eu fui ver no chat, sobre, eu acho que ele estava fazendo referência quando eu mencionei como é que a desoneração da cesta básica se distribuía por faixas de renda, né? E ele e o Salvador falam assim que depende, obviamente, da forma como a desoneração ou qualquer benefício tributário ele impacta ou não impacta no preço, né? Depende se isso é repassado ou não é repassado para o preço, depende do poder de mercado das empresas. Obviamente, todas essas análises que tu está fazendo são em cima de uma hipótese, mas a hipótese, justamente a hipótese extrema que a gente adota nessas simulações da POF, né, é comparar, né, as alíquotas hoje vigentes, né, com as alíquotas que seriam vigentes no caso de serem uniformizados e de não existirem os benefícios fiscais. Eu diria que no mundo real a situação, no caso do benefício da cesta básica para os mais ricos, seria até maior, né? Por exemplo, tem uma tributarista portuguesa que digamos, considerada a papa, né, da tributação de IVA no mundo, que é a Rita Della Féria, que teve fazendo várias palestras, inclusive aqui no Brasil, que um dos argumentos que ela apresenta para dizer que as alíquotas diferenciadas, que a desoneração mesmo de alimentos não favoreceriam, né, seria regressiva, né, não favoreceria, como se espera, os mais pobres, é que os mais pobres compram em estabelecimentos que sequer recolhem IVA ou sequer recolhem ICMS. Ou seja, eles estão comprando, muitas vezes, em um lugar onde não está tendo a incidência do tributo. Então, isso reforçaria justamente, eu acho, esse argumento no sentido de que as desonerações, né, e a seletividade tributária do jeito como ela ocorre hoje, né, não é uma boa política distributiva. E hoje, agora, era uma opção que se tinha no passado, mas no passado a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje para desenvolver um método de devolução do imposto diretamente para baixa renda, né? Eu só queria concluir também dizendo essa ideia de rever o modelo de desoneração da cesta básica e implementar a devolução do imposto para baixa renda é um negócio que está previsto na PEC 45 e que nós tentamos implementar agora recentemente numa reforma tributária no Rio Grande do Sul. E, infelizmente, essa proposta não prosperou. Porque, como também lembra, né, a Rita Della Féria, a economia política dessa questão das alíquotas diferenciadas dos benefícios fiscais é extremamente complicada. A tributação é complexa, então o modo como tu comunica isso para a população, o modo como a população, né, enxerga isso e o modo como os lobbies, né, os grupos de interesse manipulam, né, a baixa capacidade de formação de opinião das pessoas comuns sobre o tema, torna extremamente complexo as tentativas de mudança como essa, né? Então, esse, digamos, eu diria que é o grande problema que eu vejo, principalmente no período mais, né, nos dias de hoje, né, de redes sociais. Estava falando do caso do Rio Grande do Sul. No caso do Rio Grande do Sul, aqui uniu, né, um amplo espectro de partidos políticos contra uma reforma tributária que reduzia a tributação no consumo, ampliava a tributação no patrimônio, ampliando o ITCD, ampliando o IPVA e ainda revia as exonerações, né, de modo a tornar a tributação de ICMS menos regressiva. Do PT ao Novo, né, amplo leque de partidos contra esse tipo de mudança, né? Então, daí, essa, digamos, é a dificuldade política, né, maior que eu vejo de mudanças mais profundas como essa. Bom, muito obrigado aí pelos esclarecimentos. Deixa eu só falar bem rapidamente aqui sobre a nossa agenda
dos próximos 3 encontros. Essa semana nós vamos ter um segundo encontro, excepcionalmente, amanhã, que é quinta-feira, no mesmo horário, das 16 horas. Vai ser sobre RAIS 2019 e E-Social, implicações para as estatísticas do trabalho formal, com a Mariana Eugênio Almeida e o João Paulo Ferreira, ambos da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. Daqui a uma semana exatamente, no dia 11 de novembro, nós teremos um seminário sobre discriminação racial no Brasil, com a Tatiana Dias Silva, do IPEA, e o Guilherme Irata, da iDados. E daqui a 2 semanas, no dia 18 de novembro, nós teremos, sempre às 16 horas, um tema que interessa a todo mundo no planeta, né, que são as vacinas. Possibilidades de produção, aquisição e distribuição de vacinas contra o novo coronavírus. Nós teremos a Cristiana Toscano, que é professora da Federal de Goiás e é o único membro da América Latina no comitê da OMS que trabalha com vacinas atualmente, e o André Hauen, que é o nosso diretor de estudos e políticas setoriais de inovação e infraestrutura do IPEA. Bom, muito obrigado a todos os presentes, muito obrigado ao Bernardo Api, ao Sérgio Gobetti pelas ótimas apresentações, pelos esclarecimentos todos sobre esse tema fundamental aí que nós abordamos hoje. Então, um abraço a todos, um bom fim de tarde, muita saúde e nos vemos, então, amanhã aqui às 4 horas da tarde. Um abraço. Tá bom. Obrigado pelo convite e um abraço. Obrigado, um abraço, gente.